É o promotor da 27ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital e presidente do Conselho Estadual Antidrogas, Sérgio Harfuch. Doutor, antes, obrigado, já agradecer pela sua presença aqui no Tribuna Livre. E já com a primeira pergunta. Essa obrigação de autorizar visitas íntimas nas UNEIs, qual a sua posição com relação a essa questão? Bom dia. Bom dia ouvintes. Veio por força de lei, pela SINASE, cumpre agora a todo o sistema se adaptar e preparar-se. No entanto, me parece que isso não foi feito para o Brasil, porque nós temos tantas outras deficiências, não temos condição de funcionar escola para todos, escola que é um elemento essencial e básico na formação da pessoa. Se nós estamos tratando de reeducação, sem dúvida alguma, esse seria o primeiro elemento. Um segundo seria uma formação profissional, já que 90% desses adolescentes vêm por envolvimento com atividades ilícitas, todos esses 90% envolvidos com drogas. Então teríamos aqui também uma questão de saúde para desintoxicá-los. Por óbvio demais que, já que estão internados, e parte deles vem para dentro da internação justamente por conta do abuso de drogas, é a oportunidade deles serem tratados, desintoxicados. E depois disso, quem sabe poderíamos pensar em qualquer outra oferecimento, já que para o encontro íntimo seria necessário toda uma estrutura. E existe denúncia não aqui no estado, mas em outros, de que alguns deles, recebendo uma irmã, na verdade estavam promovendo serviço de prostituição dentro do próprio sistema. Então, independente da minha opinião, nós temos uma questão de fato, né? Quem escreveu, quem trouxe essa proposta, desconhece o caos que se encontra, a ponto de termos em torno de 60% até 70% de reincidência. Isso significa que esse sistema é furado, é falho. Ele não oferece condição de reeducação. Eu tenho denunciado que eu me incluo como Ministério Público, somos parte de uma máquina de fazer infratores. Nós recebemos alguém que foi mal formado em casa e na escola evadido, envolvido com a criminalidade, até porque é barato para o criminoso usar a mão de obra da criança e do adolescente. A corrupção de menores dá uma pena muito inferior à pena do crime, qualquer que seja, até furto. Então o que o criminoso faz? Ele envolve a criança e adolescente, dá uma arma para ele, manda ele traficar, porque ele fica mais distante daquela prática. Coloca ele, na verdade, no trabalho para trabalhar para o crime, né? Felizmente isso acontece em todo o Brasil. Exatamente. Então quando esse adolescente sai, ele já sai com um emprego garantido, né? Traficar de novo. Houve um tempo, eu tenho até encaminhado para o Ministério do Trabalho questões onde nós identificamos esse tipo de vínculo, adolescente que reiteradamente trabalha com determinado traficante, eu mando porque, por se tratar de trabalho ilícito, nem por isso deixa de ser um trabalho. Estou aguardando a resposta do Ministério do Trabalho dessas provocações, né? Uma vez que eu mando um dossiê para lá, mostrando que o adolescente trabalhava para um determinado tipo de traficante. Por que isso? Porque nós não temos oferta suficiente de estágios, desses cursos profissionalizantes, como a Constituição permite, e eles ficam no ócio, e no ócio eles são cooptados pelo crime. E aí vem aquele monte de questionamento: vamos reduzir a idade penal, esse adolescente não tem mais jeito, ele também sabe que está errado. Isso são questões que talvez até, se tivermos a oportunidade, eu gostaria de debater nesse programa. Mas então, antes de dar a minha opinião sobre o favorecimento de encontro íntimo do adolescente, eu quero dizer que não há estrutura para isso, não há condição para isso. Então, nós temos uma série de elementos em lei e que não são executáveis. Além do que, eu sou contra. Eu penso que, antes de provocar e incentivar a sexualidade desse porte, uma coisa é você reconhecer a sexualidade e orientar. Outra coisa é você tratar um adolescente apenas como adulto. Nós não podemos dissociar das relações sexuais a procriação. O Brasil hoje tem 700 mil adolescentes engravidando todo ano. Eu tenho feito vistoria nos estabelecimentos de abrigo, e grande parte daquelas crianças que estão ali abandonadas são geradas por adolescentes. Além do que, temos escolas que até 70% dos alunos
eles são acompanhados pelos avós. Por quê? Adolescentes gerando filhos acabam nessa irresponsabilidade deixando que os avós cuidem, e infelizmente esses avós não estão tendo o cuidado de identificar nos seus filhos a oportunidade deles cuidarem do que fazem, né? Então essa inconsequência toda, esse descuido todo, não me parece um bom momento, nem uma boa condição, favorecer encontros íntimos para quem está internado, até porque isso vai vir dentro de um ambiente constrangedor, inclusive, sem preparo, e a impressão que eu tenho é que nesse afã de ver direitos das pessoas, especialmente adolescentes, nós estamos esquecendo de educá-los. O senhor tocou num assunto aí que é polêmico, na questão da maioridade penal. A gente tem vários casos, dois casos especificamente aqui em Mato Grosso do Sul, o menino lá de Rio Brilhante, o Maníaco da Cruz, conhecido. Mais recentemente o adolescente que terminou matando 2 irmãos aqui em Campo Grande. Todos eles já com, não maioridade, mas já quase atingindo a maioridade. É o caso do Maníaco da Cruz, que parece que tem 16 ou 17 anos quando cometeu os crimes, e esse adolescente das Moreninhas com 17 anos. O senhor tocou também numa entrevista anterior na questão da emancipação nesses casos. O senhor continua defendendo essa ideia, doutor? Olha, isso é uma tese suicida no meu meio jurídico, porque nós dependeríamos de uma reforma constitucional profunda e abriria um precedente de reduzir a idade penal, que seria algo impensável para o Brasil em termos de proteção, vamos colocar assim, se é algo que se pretende pelo Estatuto, né? Nós não formamos bem a criança, e temos uma terceirização, começamos a terceirizar da família para a escola, agora a escola está terceirizando para a justiça, né? Nós temos um projeto da Cida Borghetti que quer judicializar da escola, e não há quem cuide disso. Eu preciso fazer esse parênteses, porque nós temos aí um fluxo de pelo menos 3.000 incidentes por semana, só em Campo Grande. Não há conselho tutelar, não há juiz, não há promotor que cuide disso, não há polícia que tome conta disso. O que é que está se fazendo? Banaliza-se, né? Eu pego um adolescente que tem 30 furtos, mas um deles é mais grave, porque virou roubo, ele atingiu a vítima, então eu vou cuidar só do roubo, eu desprezo os outros 30 furtos dele. É assim que está sendo feito, de baseada. Pega o adolescente e lida ele, não todos aqueles incidentes, e desprezo as vítimas. Agora, em relação a essa questão, eu penso que nós precisamos dar uma resposta, porque os nossos adolescentes estão vivendo a era da impunidade. Para eles é assim, eles acham que pode fazer o que quiser, que não dá nada não, e de certa forma é verdade. Porque na escola, ele apronta o que quiser, ele recebe advertência. E quando muito uma suspensão, que é um prêmio, ele, em algumas escolas é proibido expulsar, nas outras é proibido reprovar, então mesmo que ele não queira, ele é aprovado. Isso esvazia o professor num critério de avaliação correta, honesta. E ele sabe disso. E aí ele evade, ele vai para a rua, e na rua ele também pratica diversos delitos, diversos atos infracionais, e quando é recolhido na delegacia, na frente do juiz, ele também é tratado assim como se o que ele tivesse feito não era bem aquilo. Não é? E isso não é Campo Grande não, estou falando a nível de Brasil. Isso gera para o adolescente essa ideia de que ele pode fazer o que quiser. Tanto que nós temos hoje internado adolescentes que estão falando, olha, eu vou roubar até os 18, depois eu vou fazer direito, e vou fazer um concurso, ou eu vou ser promotor, ou eu vou ser juiz, ou então vou ser só advogado, vou advogar para a organização criminosa, porque eu não sou burro, né? Eu vou roubar até quando eu posso, até os 18, que ele acha que não dá nada, e não dá, porque o roubo vai a 5, a 10 anos, ele fica... Máximo 3 anos? Não fica. Esse é o problema. Então, eu gostaria já de resgatar a pergunta, para não fugir do tema. Primeiro, nós temos que cumprir o Estatuto. Então, lá diz que ele pode ser internado até 3 anos. Um adolescente que cometeu um roubo uma vez, né, vai uma segunda vez, ou comete um homicídio, ele tem 15, 16 anos, ele tem que ser internado pelo menos esses 3 anos, porque daí ele fechando até os 18, uma vez solto, ele vai responder por crime como pessoa maior. Primeira resposta é essa. Nós não temos isso. Nós não temos vagas
na internação. Há mais de 10 anos nós não temos ampliação de vagas. E não é só aumentar a vaga, não. É dar qualidade para a reeducação. Então, se nós cumpríssemos o que a lei já dá, que é 3 anos, esse adolescente, quando sai, ele é maior, ele responde. Essa é a primeira resposta. O fato é que nós não temos isso. Né? O Conselho Nacional de Justiça faz um trabalho de esquadrinhamento de cada instituição, e se tem um prazo que sobra, ele já ameaça o juiz de que ele está descumprindo o prazo, e com isso o juiz se sente compelido a colocar o adolescente na rua. Nós temos que 45 dias para julgar um processo. Se o adolescente está internado, ele foi pego em flagrante matando alguém. Eu tenho 45 dias do momento que ele é internado, do momento em que ele é apreendido, até a decisão, 45 dias para instruir e julgar o processo. Que é um absurdo diante do volume de trabalho que nós temos, isso também a nível de Brasil. Agora, em últimas circunstâncias, eu quero ressalvar o seguinte. Desse universo de adolescentes, 30% deles têm envolvimento com ato infracional. 1/3, então, dos adolescentes. Desses 30%, apenas 1% são aqueles adolescentes que dizem que querem ser bandido, que vão matar de novo, vão roubar até os 18 e ninguém põe a mão neles. Eles declaram isso na frente do juiz. Um deles tinha matado 4 pessoas aí, e eu perguntei se ele estava arrependido, ele falou, eu pareço arrependido? E já estava falando, eu quero sair logo, vou fazer 18. O que é pior, isso foi em setembro do ano passado. Ele já está na rua, já está solto. Com 4 homicídios, 8 tentativas, já é maior, mas já está na rua. Esse adolescente, ele teria que ficar um pouco mais. Em última análise, então, eu sustento que para esse 1% de adolescentes, esse 1% que quer realmente ser bandido, que declara isso, que não quer ser reeducado, e não tem, ele vai se valer dessa oportunidade, eu penso que deveria haver uma reforma constitucional para dar ao juiz a oportunidade, depois de avaliações multidisciplinares, por técnicos, né, psiquiatra, psicólogo, o que for, educador, quando percebe que esse adolescente não quer saber mesmo, ele não vai se permitir reeducar, o juiz deveria, então, você tem 16 anos? Você tem 15 anos? Você quer ser bandido? A partir de hoje, então, qualquer coisa que você cometer, você vai responder como se fosse maior. Isso não significa reduzir a idade penal. É dar uma oportunidade para que em casos extremamente específicos, o juiz desse a ele, já que ele quer agir como maior, então, dá a esse adolescente a oportunidade de responder pelo que ele vai praticar como adulto, não é? Como se fosse adulto. Isso é uma sugestão que eu trago, Sérgio Cruz, até para calar esse volume que se acrescenta de redução da idade penal. Que isso não é realmente a melhor resposta. Eu ter uma lei que reduz a idade penal, primeiro tem que ter uma reforma constitucional, não é? E aí a gente tem que discutir a partir de que idade. Alguns falam de 16, porque ele já pode votar em presidente, mas hoje, se for fazer isso, você tem que pegar de 14, tem garoto de 12 anos que está matando, né, estuprando. Então, seria discutir aqui idade, não, qualquer que seja a idade. Evidente que isso não é... E eu vou fazer uma lei tão grave quanto essa, que vai atingir esse universo de adolescentes, sendo que eu quero tratar são aqueles adolescentes extremos, maldosos, que não se aceitam, não aceitam nenhum tipo de educação. Então, isso é menos de 1% dos 30% de infratores. Para que eu vou fazer uma lei, então, para todos? Não é por aí. Então, a tônica, eu discordo da redução da idade penal, mas se isso vier a satisfazer essa corrente, quem sabe, no máximo, tratando como na lei civil, não é? Nós temos alguns adolescentes que são emancipados. E nem por isso nós reduzimos a idade civil. São casos exclusivos, únicos, em que se avalia a condição e tem critérios objetivos para reduzir a idade civil, a capacidade civil para aquele adolescente. Então, se nós temos isso dentro do ambiente civil, dentro do ambiente penal, como obedece o mesmo caráter biopsicossocial, eu também poderia, em último caso, desses adolescentes, dar ao juiz a oportunidade de, não emancipar, mas torná-lo imputável, né? Na sentença o juiz fala, então, a partir de hoje, esse adolescente é imputável. Quer dizer, o que ele fizer, ele responde como se fosse uma coisa. Hoje o juiz não pode fazer isso hoje. Não.
Doutor, o senhor falou, por exemplo, quanto ao programa, por exemplo, das UNEIs, né? UNEIs, antigamente eram as FEBEMs, né? Me parece que as UNEIs hoje estão iguais às FEBEMs, né? As FEBEMs foram extintas, dá lugar às UNEIs. Mas me parece que mudou a denominação pelas deficiências que o senhor tem contado. E o que fazer, né? O que o Poder Judiciário, o que o Ministério Público pode fazer para readequar, melhorar as UNEIs, para tornar para que as UNEIs deixem de ser depósitos de menores? Em primeiro lugar, quem administra esse sistema é o Executivo, nem o Judiciário, nem o Ministério Público. A lei já diz que toda política pública e toda política orçamentária, toda lei, toda proposta orçamentária com envolvimento de criança e adolescente tem que ter prioridade absoluta. Nem isso é o suficiente para compelir, né, os executivos, eu coloco o governo federal nisso, para esse investimento adequado. As UNEIs são depósitos humanos, são cadeiões, elas não têm, eu repito, isso é nível de Brasil. Nós não temos investimento suficiente, isso está sobre os ombros do Estado, mas nós não vemos nenhum comprometimento a nível federal. E eu parto pelo ponto de que 90% dos internos são dependentes químicos e não há tratamento para eles de desintoxicação e de abstinência, já que eles estão internados. Aliás, eu tenho lá no meu arquivo mães que pedem a internação de seus filhos para desintoxicação. E no hospital regional nós tínhamos 25 vagas, nós temos 4 vagas para adolescentes agora. São 8, mais 4 para adulto. E eu já falei pessoalmente para o senhor governador a necessidade de reativar. Nós temos 2 alas lá dentro do hospital regional, que é o único hospital de referência no estado para tratamento de dependente químico. Nós temos 2 grupos. Um grupo que quer extinguir a psiquiatria do hospital regional e outro grupo que quer torná-la eficaz, eficiente, né? Então, nós não podemos fechar essas portas. Nós precisamos abrir novas vagas, porque há um universo de mães. Se me abrirem essas vagas, amanhã mesmo eu mando 50 mães lá para o hospital regional para internar seus filhos, e elas vêm em desespero, dizendo, eu vou acorrentar meu filho no pé da cama, para depois um conselheiro tutelar não for lá e dizer que eu estou vindo aqui dizer para o senhor que meu filho é dependente químico, lá no bairro vão matá-lo, ele está furtando, ninguém controla. Ele está agora lá em casa dormindo, porque é assim que ele faz, ele vem em 10 horas, meio-dia e dorme, e depois sai novamente. Vai lá agora que o senhor consegue levar ele para internar, eu vou junto. A mãe se dispõe a ser internada junto com o filho para a desintoxicação. E a desintoxicação é o primeiro passo apenas. Depois da desintoxicação, que dura em torno de pelo menos 10 dias, 2 semanas, aí ele tem que ter uma sequência de um programa de manutenção da abstinência. É a única forma de começarmos a tratar essa questão, e isso está se tornando cada vez mais grave. E Campo Grande não precisa se colocar dentro desse padrão de irreversibilidade que nós já temos em algumas capitais. São 7 horas e 55 minutos, estamos conversando com o promotor Sérgio Harfuch. Doutor, educação e violência, não é? O senhor falou aí que em torno de 30%, 1% assume. Não, eu quero ser bandido, é essa a minha profissão, independente de idade. Mas e a base, a família? Não é? Essa discussão também é muito ampla, inclusive muito difícil. Mas eu acho que a família é a base de tudo. E parece-me que é necessário também conversar com os pais também terem uma maior preocupação com relação aos filhos, com relação à amizade, como é que está indo na escola, porque para tentar diminuir esse índice de criminalidade que envolve esses menores, não é? Bom, primeiro eu vejo mais uma vez uma ingerência do poder público dentro da família. Nós temos aí de década de 50 para cá a transferência. Quando se repartiu com a escola a responsabilidade de educar, no entanto, a família foi abrindo mão disso, né? Isso é uma coisa histórica. Desde a Revolução Industrial, quando os pais, homens, trabalhavam dentro das suas casas, nas oficinas de dentro de casa, não é? Qual é a Revolução Industrial? Eles foram para as indústrias, para as fábricas. Já ficou a mãe dentro de casa. Com a Revolução de Gênero, a Revolução Sexual, a mulher foi para o mercado e deixou a criança com a vizinha, com um terceiro.
com a TV, enfim. Hoje nós temos uma indústria já de creches que não dá conta da demanda, porque já não sabe mais nem quem é pai nem mãe, porque esses filhos são produzidos em larga escala, né? Já tem que ter DNA, porque a mulher já não sabe nem de quem é filho mais. Então isso tudo comprometeu essa estrutura de cuidado, de formação da pessoa. Então hoje nós temos um outro elemento como referência, como questão familiar, né? Como eu disse, nós temos um sem número de avós cuidando dos seus filhos. Eu não digo naquele caso que o filho morreu, a filha não, né? Eu digo daquela que a filha está dormindo em casa, ficou na balada até madrugada, não trabalha, e quem cuida é a avó. Isso é um erro. Por quê? A avó, os avós, eles não têm o olhar de pais. Os avós são mais complacentes, são mais tolerantes, são mais amigos, não é? Eles não, a menos que esses avós sejam rígidos como devem ser os pais. Senão, eu tenho aí essa síndrome de avós indo no meu gabinete toda semana, devolvendo o neto, porque com 10 anos ele está batendo na cara do avô, da avó, dizendo que ninguém manda nele, sendo a minha mãe. Mas quando está lá bebezinho, pequenininho, aquele pimpolinho, a vovó quer cuidar. Ela se sente rejuvenescida, como se fosse mãe novamente, só que ela não vai dar conta. Até porque o que nós temos, né, de princípios de orientação, isso já vem dos dias de Salomão, que a gente só vai ser aprovado como pais, não nos filhos, mas nos netos. Porque faz parte da formação da pessoa, faz parte da formação dos nossos filhos, prepará-los para formar os seus filhos. Então eu tenho que gerar filhos e orientá-los para que quando eles tiverem os seus filhos, eles também cuidem dos seus filhos. Eu só vou saber se eu fui um bom pai se eu tiver bons netos. E quem vai fazer essa parte são os filhos. Quer dizer, se os meus filhos são precoces e são irresponsáveis na geração de novos filhos, os avós assumem esse papel, eles estão atestando a sua incompetência já até como pais, e vão errar também com os netos. Isso é o que está acontecendo, né? Então, antes de tudo, nós temos pelo que nós temos, uma situação grave e crítica, que os pais estão terceirizando para as escolas a responsabilidade de criar seus filhos. E isso nós estamos tentando resgatar. Nós estamos indo pessoalmente nas escolas, falando com os pais, mas qual é a grande desculpa? Eles dizem o seguinte: o poder público, a lei, entra na minha casa e fala que eu não posso educar meu filho, manda o conselheiro tutelar lá me processar, manda o promotor me prender, se eu olho feio do meu filho, não é? Se eu vou disciplinar meu filho, se eu mando ele lavar o prato que ele come, então já que eu não posso cuidar do meu filho, que o Estado cuide. E manda essa gurizada para a escola. Essa é a cultura de hoje. Então nós estamos resgatando isso, mostrando que não. E eu sou contra aqui, já um ponto que se vem dessa interferência ainda maior com a lei da palmada, que é um absurdo, não é? O poder público, a lei revela, nós estamos vendo aqui, não temos médicos, não temos saúde pública, não temos escola, não temos sequer cuidado daquilo que é público. Como que eu vou entrar dentro da casa, desmantelar o sistema de controle e de autoridade de uma casa, mandando essa gurizada para a rua, e lá eles vão morrer? E eu tenho advertido os pais, olha, não permita que o Estado se meta na tua casa. Ame seu filho, cuide de seu filho, porque se você perder o controle do seu filho, uma coisa vai sobrar para você: enterrar o seu filho. O Estado não enterra filho de ninguém. Ele só quer mandar na família, desconstruir a autoridade que está lá dentro, e aí no final ele devolve um cadáver para o filho, para que o filho faça se enterro. Isso é crítico, isso é alarmante, mas o Brasil é o 6º país no mundo de adolescentes mortos. Eu disse o 6º país no mundo, dados oficiais do Ministério da Justiça. Eu sempre cito essa estatística para mostrar que se o Brasil é o 6º país de adolescentes de 14 a 24 que morrem, é o 6º país no mundo de pais que enterram seus filhos. Então, a lei da palmada, ela vai piorar essa situação. Eu não vou entrar na discussão da lei da palmada, nem sei se é tema do programa, mas é outro assunto que merece também, mas está ligado nisso, porque a ingerência do poder público na família faz com que essa gurizada vá para a rua e os pais cruzem os braços e deixa que a escola cuide, um terceiro cuide, o promotor quer me entregar o filho. Quando chega lá, vou entregar meu filho para mim. Não foi o que fiz, o que você quer que eu fiz? São 8 horas e 1 minuto, infelizmente, chegou
o nosso tempo, mas vamos, doutor Sérgio, marcar uma outra entrevista, um outro bate-papo, de repente quase que todo o programa, Sérgio, porque é um assunto interessante, polêmico e ao mesmo tempo, numa próxima entrevista, que a população possa participar, mandando e-mail, ligando, para que a gente possa realmente tentar, não é, ajudar, ou pelo menos alertar essas pessoas, porque o senhor mesmo falou aí com relação a esses jovens aí fazendo filho, né? Lembrando que, olha, tem anticoncepcional, tem preservativo gratuito nos postos de saúde. Então, antes de você fazer qualquer coisa, pense nisso, porque depois, mais tarde, você pode ter um filho que necessita passar aí pela 27ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. E antes tem que passar pela delegacia. A doutora Maria de Lourdes tem bastante trabalho com esses menores. Doutor Sérgio Harfuch, muito obrigado pela sua presença e com certeza sempre um assunto interessante que a gente aborda, porque nós precisamos também chamar a atenção da sociedade, não só aquela que tem problema, mas a que não tem problema, mas que vive aí no dia a dia e que de repente pode ajudar de alguma maneira. Eu agradeço o convite, me permito só estender o convite. De 18 a 26 de junho desse ano, nós vamos ter em Campo Grande a nossa Semana Nacional Antidrogas. Estamos recebendo parcerias diversas, convido a FM Capital para ser nossa parceira também nessa bandeira contra as drogas, que na capital é uma data nacional, por decreto presidencial, de 18 a 26 de junho. Nós teremos, inclusive com a parceria dos shoppings da capital, em vários segmentos, né, a realização dessa semana. Fiquem atentos, nós estaremos divulgando a programação. E pode